A gente acompanhou as perguntas feitas pelo deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ao Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social, na CPMI, que investiga os desvios do INSS. Eu já quero chamar aqui a Dora Kramer para entender como ela avalia essa movimentação. Um pouco mais cedo, Dora, a gente teve um bate-boca mais acalorado ali. Daqui a pouco a gente vai trazer para a nossa audiência a imagem que a gente está separando aqui para mostrar um bate-boca que chegou perto, inclusive, das vias de fato, ali no ambiente da CPMI, e agora o deputado Marcel Van Hatten fazendo perguntas incisivas e que não foram respondidas pelo Carlos Lupe. Pois é, estava demorando, né? Para a CPI, a gente fazia sempre, antes dela começar, uma projeção de que ela seria um palco para embates duros entre governo e oposição. Aí estava demorando porque os primeiros momentos da CPI foram até muito, digamos assim, muito serenos, muito civilizados. Aí, bate-boca, realmente eu vou aguardar para ver junto com a nossa audiência, se do sócio estava aqui, não vi, mas vi essa posição do Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência, que realmente fica muito mal. No momento em que ele não quer responder, vamos ver qual é a orientação do advogado dele, é porque ele não tem como responder, né? Até agora ele estava fugindo das perguntas. Mais cedo nós analisamos isso, dizendo que o Lupe estava dizendo que não tinha nada a ver com isso. Essa era a toada, dizendo que não fez nada, que nunca viu nada, que não tinha nada a ver com isso. Aí agora, com as perguntas desse deputado, Van Hatten, ele realmente parece que o deputado foi em algum ponto aí que ainda não deu para compreender e que pega o Lupe não se viu na condição de responder. E se ele não pode responder, aí realmente a responsabilidade dele fica mais exposta, a situação dele fica mais ruim, é demais, né? Fica pior, né? Fica muito, muito, muito pior. Então vamos ver qual é a justificativa que ele vai dar na volta dessa sessão. Uma questão, né, Deise? A gente viu há pouco a matéria que falava a respeito da manifestação do Carlos Lupe. Aliás, neste momento, a sessão voltando. É isso, Thaís, nossa diretora? O bate-boca, aí eu quero a sua análise, Deise. O bate-boca de agora há pouco, mais cedo, acontecendo lá neste momento na CPMI do INSS. Vamos retomar. Presidente, olha o que o senhor causou aí, ó. Olha o que o senhor causou aí. O senhor é o primeiro a não respeitar o tempo de ninguém, deputado Paulo Pimenta. Ó, senhores, por favor. Não vou suspender. Eu não suspendo sessão. Há um decoro. Senhor Paulo Pimenta, por favor, tome o seu assento. Eu não vou responder Vossa Excelência aqui em pé, perto da presidência. Eu não vou respondê-lo aqui. O senhor, por favor, tome o seu assento. O senhor tome o seu assento. O senhor, assim como todos os outros, tem direito à palavra. O senhor tome o seu assento. Eu não vou respondê-lo dessa maneira. Senhores, deputado Rogério Correia, por favor, tomem seus assentos. Senhores. Senhores. Não. Vossa Excelência foi o primeiro. Vossa Excelência foi o primeiro. Senhores. Para. Deixa os ânimos se acalmarem. Deputado Rogério Correia. Vai beijar? O PT sentiu, viu? O PT sentiu. Vai beijar, pô? Deputado Rogério Correia. Não, deixa eu transmitir. Rogério sentiu, viu? Senhores, estão encerrando.
Deputado Rogério Correia, por favor. Tudo isso. Deputado Rogério Correia, pergunta do por favor. Senhores. É um deputado pequeno. Ladrão, Rogério. Senhores, por favor. Primeira coisa. Não. Aê, Rogério, Senhores. conseguiu, Rogério. Essa é uma imagem recuperada cerca de 15 minutos atrás, quando esse evento aconteceu. Esse fato aconteceu, o entreveiro ali entre os deputados Rogério Correia e Sóstenes Cavalcante, principalmente. Depois, algumas outras pessoas entraram ali naquela discussão, no debate todo. Isso começou a partir do início das recusas do Carlos Lupe às perguntas que lhes eram feitas pelo deputado Marcel Van Hatten, quando chegaram nesses vídeos aí, nessas imagens que a gente viu há pouco, quase vias de fato, né? Ali chegaram muito próximo de um evento até mais grave, né, Deise? Olha, Kobayashi, não tem muito o que falar, a não ser que é um circo, né? O Congresso Nacional virou um grande circo. Sabe o que me espanta? A gente que acompanha essas CPMIs há mais tempo, e eu trabalhei no Congresso Nacional, lembro de muitas delas, assim, inclusive antes das redes sociais, né, quando os parlamentares faziam de tudo para aparecer nos jornais e na TV. O que me espanta é que a gente tem um estudo sobre isso, eu já falei outras vezes aqui na Jovem Pan, que a partir de 2012, especificamente com a CPI do Carlos Cachoeira, que inclusive um dos personagens envolvidos foi o senador Demóstenes Torres, na época, que hoje é advogado do Almirante Garnier. A partir de 2012, as CPIs, elas tiveram um quê de espetacularização, um show midiático, e elas, coincidentemente, nesse mesmo período, perderam a potência. E muitas CPMIs, a gente está acostumado desde 2012, a ver CPIs simplesmente para recorte em rede social. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico me perguntando, tá aí mais uma CPI que não vai ter um relatório final, porque a gente teve várias aqui, que ou o relatório final era de uma página, ou não teve relatório final. Então, a gente vê todo esse show midiático como se os parlamentares realmente estivessem preocupados com os aposentados que foram lesados pelo INSS, e na hora do relatório final, na hora de apontar os caminhos a seguir depois da CPMI, muitas vezes a gente não vê nem relatório. Então, assim, além da falta de decoro, além da falta de postura, da liturgia do cargo, me preocupa o que vem ainda depois disso, porque eu tenho certeza que essa CPMI ela não vai produzir um resultado positivo, dado o histórico que a gente vem observando, né? A gente estava olhando agora o Marcel Van Hatten fazendo as perguntas ali. Eu espero que realmente isso dê resultado, resulte em alguma investigação séria, porque o histórico do Brasil é esse. Desde 2012, nenhuma CPMI apresentou resultado. Muito bem. E o nosso repórter Lucas Martins está lá, acompanhando a CPMI do INSS, vai trazer mais detalhes dessa confusão toda que a gente viu há pouco. Lucas Martins, seja novamente bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Conta pra gente aí do clima. Tá rolando ainda a CPMI, não é isso? Está suspensa só para o advogado do Carlos Lupe conversar com ele, orientar ele, depois ele ter negado, responder as perguntas feitas pelo deputado Marcel Van Hatten. Qual a expectativa agora para a continuidade? Agora que já são quase 10 horas da noite, né? E o negócio continua quente por aí. Olá, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan. Muita movimentação aqui, porque o clima esquentou depois que o deputado Marcel Van Hatten começou a fazer alguns questionamentos ao ex-ministro da Previdência. Isso porque ele disse que o ex-ministro sabia de todas essas indicações de pessoas que são acusadas aí desses descontos nessas fraudes do INSS. De acordo com ele, o ex-ministro era responsável porque ele quem assinava a contratação dessas pessoas que são investigadas durante o bate-boca, e ele citou alguns nomes como Giovanni Spicken, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso, entre outras pessoas, que de acordo com a apresentação do deputado Marcel Van Hatten, ele apresentou aí uma declaração do que foi apresentado pela Polícia Federal. De acordo com o relatório da Polícia Federal, esses nomes enviou vários nomes de outros aposentados para terem os seus benefícios aí com descontos indevidos. E de acordo com Marcel Van Hatten, ele acusou o ex-ministro de
prevaricação. Isso porque ele tinha conhecimento, de acordo com o deputado Marcel Van Hatten, ele tinha conhecimento desses descontos e dessas pessoas que já estavam sendo investigadas de envolvimento nessas fraudes bancárias e não comunicou, não fez esse comunicado nem ao governo, nem às demais autoridades. O clima agora é de sessão suspensa aqui, a gente segue aguardando porque houve muito bate-boca entre entre deputados de oposição e também base de governo, então a gente segue aqui acompanhando ao longo da noite os desdobrar dessa sessão, se vai continuar, se vai ser suspensa, se o ministro vai ter que vir outro dia para continuar aí a oitiva, a gente segue acompanhando daqui, eu volto com você. Obrigado, Lucas Martins, acompanhando tudo que acontece lá. Qualquer novidade por aí, qualquer outro bate-boca desse, que é muito possível, você chama, tem prioridade aqui na notícia. Quero falar já com a Dora Kramer. Dora, você tinha dito a respeito dessa coisa que pega mal, fica estranho, a coisa do Lupe se negar a falar. Se a gente leva em consideração, inclusive, que ele já havia dito antes, mais cedo, quando a gente comentou, ele falou que estava ali para colaborar, de que ele não é investigado, de que ele não tem nada a ver com isso. E aí isso agrava um pouco mais o fato de agora, uma novidade, ele se recusar a falar. E esse é um direito, tá? É constitucional, direito ao silêncio, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, só que isso é uma garantia para efeitos jurídicos. Politicamente tem o seu prejuízo, né? Politicamente tem a sua perda, ele é presidente de um partido. Pega mal, de um partido que está aliado ao governo, aliado ali, como dizia o Brizola, costeando o alambrado, com um pé lá, outro cá, mas ainda é aliado do governo. Você vê que sorte que deu o governo, decisão acertada de demitir o Lupe, porque ele saiu, ele não saiu, né? Ele foi demitido. E você vê, Koba, que ele foi pego de surpresa, né? Porque ele tinha um roteiro ali encadeado, que ele conseguiu. A sessão da CPI hoje começou já às 16 horas, 16 e pouco, e ele estava tentando, levando as coisas na enrolação, né? Dizendo que não tinha nada a ver com isso, levando, e eu acho que, ou quer dizer, o que está evidente é que as perguntas do deputado Van Hatten pegaram ele de surpresa, ele não esperava aqueles questionamentos, tanto que ele demonstrou, quando a pessoa não quer responder, é porque ele não sabe o que responder, tá certo? Porque ele nem lançou mão antecipadamente daquele velho recurso, daquele habitual recurso de se pedir ao STF uma medida para que a pessoa não seja obrigada a falar. Não, ele foi confiante. Tanto é que dizendo que queria colaborar, não tenho nada a esconder, ressaltou várias vezes que estava ali não convocado, e sim como convidado, que ele não era investigado, enfim.